Graça e paz para você que está me dando o privilégio de assistir esse vídeo. Eu sou o diácono Márcio Ribeiro e mais uma vez eu abro esse canal para poder trazer algo da parte de Deus para edificar as nossas vidas. Nós vamos nesse momento orar e eu convido você a se unir a mim nessa oração. Poderoso Deus, Pai querido, mais uma vez entramos na Tua presença para Te agradecer porque nós estamos vivos, para Te agradecer porque nós estamos com saúde, para Te agradecer porque o Senhor nos concede o privilégio de ouvir e aprender da Tua palavra. Eu quero Te pedir de forma muito especial que essa palavra seja, Senhor meu Deus, para edificar as nossas vidas, a começar pela minha, Pai Santo. Que não seja eu a pregar a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim, Teu Espírito Santo possa me usar. Deus querido, abençoa a vida desse Teu filho, dessa Tua filha que está vendo esse vídeo agora. Que o Senhor possa falar ao coração, que o Senhor possa completar no coração do Teu filho, da Tua filha, aquilo que eu não tenho como, porque eu sou ser humano. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está baseada na história de Sansão. E o título que Deus me deu é Sansão, o homem das escolhas erradas. A história dele está baseada no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. São 4 capítulos, não vou lê-los todos, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e acaba se tornando cansativo. Mas nós vamos fazer a leitura pontual de alguns versículos para que nós possamos entender. Nós vamos verificar então por partes. Vamos começar pelo chamado de Sansão. Então vamos ler Juízes 13, do 1 até o 5. Vamos começar por aí, vamos falar do chamado dele. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vou entrar pelo versículo 6. A mulher então foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Eu não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: Você engravidará, dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Vamos lá. Então, essa primeira parte aí, que se trata do chamado de Sansão, a gente observa algumas coisas. A primeira, mais uma vez o povo de Israel mergulhou no pecado, naquilo que o Senhor reprova, e mais uma vez foi parar nas mãos dos inimigos. Lembra lá do Egito? O povo se afastou dos caminhos do Senhor, ficou escravo mais de 400 anos nas mãos dos egípcios, até que Deus levantou Moisés para libertar esse povo. Não se passou muito tempo aí, Moisés morreu, Josué assumiu, depois de Josué veio a gestão dos juízes, e Sansão foi mais um desses levantado para ser juiz, e com essa missão de iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Nós observamos algumas coisas, que quando nós recebemos de Deus um chamado, Deus requer de nós algumas condições.
A gente vai ver, por exemplo, que para Jeremias, Deus requereu que ele não casasse e nem tivesse filhos, por conta do pecado que havia em Judá. Não tinha ninguém ali que prestasse para ele. Quando nós estudarmos lá no estudo bíblico dos profetas, vamos falar sobre Jeremias, nós vamos aprofundar isso aí. Para Sansão, Deus requereu isso aí: não se passará navalha na sua cabeça, será nazireu de Deus, consagrado desde o ventre, não vai beber vinho, nem bebida fermentada, nem vai comer nada impuro. Então havia condições, certo? Havia um chamado específico para que então a obra de Deus pudesse começar. Sansão seria aquele que daria o start, né? Como a gente costuma falar, o ponto de partida, tá? Para iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aí Sansão cresceu, uma criança como outra qualquer, com o diferencial da força, certo? Os versículos seguintes repetem tudo aquilo e tal, a conversa. Aí Manoá foi conversar, foi falar com o anjo. Aí vamos chegar aqui no versículo 25. No versículo 25 nós vamos ver aqui algo bem importante. Vamos voltar no 24 para ficar melhor. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Aí começou efetivamente o selo, né, o chamado, né? O Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-dã, entre Zorá e Estaol. A partir desse momento começou então efetivamente a atuação do Espírito do Senhor em Sansão. Vamos lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo não havia sido deixado aqui para nós. Lembram lá? Jesus falou para os discípulos: eu vou para o Pai e vou mandar para vocês o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, para ficar com vocês. E aí o Espírito Santo veio, e no dia de Pentecostes houve aquele milagre, e o Espírito Santo está aqui até hoje. Naquela época o Espírito Santo ele vinha, se apoderava de alguém especificamente durante algum tempo e ia. E assim ele começou a agir na vida de Sansão. Olha o privilégio, ele foi um dos poucos. Você não vai encontrar muitos aí no Antigo Testamento que recebiam o Espírito Santo. Sansão foi um privilegiado. Mas nós vamos ver aí, conforme o título da mensagem, que ele jogou o ministério dele fora. E essa mensagem aí, essa história dele, aplica-se tremendamente ao século 21. Quanta gente que a gente conhece está jogando o ministério fora? Quanta gente! De repente você que está me vendo aí nesse vídeo, de repente você está jogando seu ministério fora, sei lá eu por quê, mas que você aproveite tudo que a palavra de Deus ensinar a você nesse vídeo, para que você retome a sua caminhada. Vamos lá. Então nós vamos continuar. Falei do chamado, falei do início da atuação do Espírito Santo. Agora nós vamos falar do jugo desigual. Vem comigo. Vamos ler Juízes 14. Vamos lá. Jugo desigual. Olha o perigo. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse a seu pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Vamos lá, vamos pensar aqui, vamos trazer para hoje aqui, vem comigo.
tanta gente dentro da casa do Senhor que está solteira, ou que está viúva, ou que por alguma razão qualquer já se converteu divorciado, ou no meio do caminho se divorciou, sei lá. E ao invés de esperar no Senhor, ao invés de orar, quando eu falo em esperar no Senhor, não é dizer que o anjo do Senhor vai mandar uma mulher para esse homem solteiro, ou um homem para essa mulher solteira, não. Esperar no Senhor significa buscar o Senhor, orientação, oração, pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, interagir com as pessoas sem necessariamente ter que sair namorando A, B ou C, mas ficar atento para ver se é ou se não é aquele ou aquela que o Senhor preparou. Pois bem, quando se fala em julgo desigual, o próprio texto já diz: os seus pais avisaram a Sansão: poxa, você tinha que pegar logo uma mulher incircuncisa para ser sua esposa. Vamos lembrar da mensagem que eu deixei no vídeo aí, quando eu falei que Davi olhou esse defeito em Golias. Ele não tinha pacto com Deus, não tinha aliança com Deus através da circuncisão. Pois é, nós que somos servos do Senhor precisamos estar atentos, e se porventura eu estou falando para você aí que está solteiro, está viúvo, está divorciado, não se meta num julgo desigual. Não entra numa: eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ela para Jesus. Não vai. É mais fácil acontecer o contrário. É ele ou ela tirar você de Jesus e lançar você no mundo. É o que mais acontece. É o que os gabinetes pastorais mais enfrentam em termos de julgo desigual. Pode perguntar ao seu pastor. Pode perguntar. Vai lá na sua igreja, pergunta ao seu pastor se não é isso. Eu conheço inúmeros casos. Mas toda regra tem exceção. Pode até ser, mas quem garante para você que é você que vai ser a exceção? A não ser que Deus mande. No caso lá do profeta Oséias, Deus permitiu. Só que ali Deus permitiu. Deus tinha um propósito. Aí, no caso, Sansão, ele resolveu fazer do próprio jeito. Mas o versículo 4 nos diz que essa questão aí, isso vinha da parte do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Aí Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe, e quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão veio até ele. Agora vamos segurar aí. Foi uma forma que o Senhor escolheu para aproximar Sansão dos filisteus, não como uma permissão do Senhor para ele se misturar com o julgo desigual. Não é nada disso. Agora vamos dar um salto para o Juízes 14, versículos 8 e 9. Vamos lá. No meio desse caminho aí, vou ler, começar do 5 aqui. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Certo? O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Vem comigo. Sansão sabia do chamado que ele tinha. Ele sabia que não era para ele tocar em nada impuro, para comer nada impuro. Ele sabia. Vocês observaram na leitura do texto que ele saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, viu lá o mel, pegou, comeu e não falou nada. Se ele não falou nada para os pais, é porque ele sabia que ele ia ser recriminado. Ele sabia que ele estava errado. Aí a gente vê algo bastante significativo. Certo? Desobediência. Desobediência.
Quanta gente está desobedecendo ao Senhor, quanta gente está fazendo do próprio jeito, tanta gente está desobedecendo, sabe o certo e faz o errado. Por que faz errado? Por que faz escondido? Se é correto, se de repente você está me vendo aí, não sei qual é a situação, de repente se é correto sair do culto e ir para uma balada, por que você não avisa para todo mundo que está indo para a balada? Por que a pessoa não avisa para todo mundo? Vou ali na balada, pá, vou ali no baile funk. Por que sai escondido? Porque sabe que está errado, porque sabe que o Senhor não se agrada. Se gosta de tomar um goró, por que não toma um goró escancarado? Vai no barzinho e toma lá o goró. Por que leva para dentro de casa para tomar no sapatinho? Isso eu estou no século 21. Voltando para o texto, por que Sansão não falou? Peguei o mel lá do cadáver do leão. Porque ele sabia que estava errado. Conseguiram captar a analogia daquilo que aconteceu lá na época do Antigo Testamento para o que acontece no século 21? Há alguma diferença? Fala comigo aí. Pensa comigo aí. Há alguma diferença? Então nós falamos da desobediência. Vamos dar um salto para Juízes 14, do 17 ao 20. Nós vamos ver a questão da traição. Vamos lá. A esposa de Sansão, ela cometeu essa traição com ele. Vamos ler aqui. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Vem comigo. Vamos entender a história aí do enigma, certo? Vamos lá. Então, no casamento, Sansão, lá no versículo 12, vou lhes propor um enigma. Disse-lhes Sansão: se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? E foi a partir daí que nós lemos o texto. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem ao meu pai, nem à minha mãe expliquei o enigma. Respondeu ele: por que deveria explicá-lo a você? Então, a partir daí, a gente já vê o quê?
Qual a lição que a gente tirou? Quais as lições que a gente tira? O jugo desigual tem muito dessas coisas. As ideias são diferentes, os procedimentos são diferentes, as crenças são diferentes, os valores são diferentes. Não havia amor nesse casamento. Então ela traiu Sansão, certo? Os valores dela eram diferentes dos valores dele. Século 21, não tem nenhuma diferença. E quando eu falo de jugo desigual, eu vou aprofundar. Até no meio evangélico, na seara evangélica, você tem que saber separar. Porque tem aqueles que são denorex, parecem, mas não são. Aqueles que até falam como crentes, mas não são. Estão dentro da casa do Senhor, mas estão desviados, procedimento inadequado. E tem aqueles que são realmente fiéis, consagrados. Até no meio, nós temos que ter essa visão e saber separar o joio do trigo. Brevemente nós vamos falar aqui sobre a parábola do joio e do trigo. Aí vai ficar mais claro o entendimento. Então nós vimos aqui a parte da traição. Aí o que aconteceu? Moveu-se no coração de Sansão um desejo de quê? Vingança. Aí começa o quê? A atrapalhar todos os planos de Deus, porque a vingança, ela não é algo que o Senhor se agrada. A vingança não é algo que o Senhor dê aval para nós praticarmos. A palavra do Senhor diz que esse assunto pertence a Ele. Então o que aconteceu? A vingança começou a tirar Sansão do foco para o qual ele foi chamado. Vamos ler Juízes 15. Vamos ver do 1 ao 6. Vem comigo aqui. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Lembra que quando ele ficou revoltado com a traição da mulher descoberta do enigma, ele voltou para a casa dos pais dele e você vê aí que a questão dos valores do povo filisteu, o pai da esposa dele entregou ela para outro homem. Vamos continuar a leitura, versículo 2. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com esta no lugar da irmã. Sansão lhes disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Aí o versículo 7. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Continua pelo 8. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Vamos lá, vem comigo. Perceberam quanta lambança, quanta coisa errada? Perceberam? A destruição, o desvio do propósito por causa de uma vingança. Perceberam que os valores, dos filisteus eram diferentes. E vocês perceberam que a mulher de Sansão, ela traiu ele na intenção de livrar ela e a família dela da morte. Mas não adiantou, porque quando Sansão se vingou, os caras foram lá e mataram ela também. Agora nós vamos passar para a nova traição. Sansão de novo foi traído. Vamos ler aqui, Juízes 15. Acabamos de ler que Sansão fugiu, certo? Vamos continuar a leitura, do 11 ao 13.
Na verdade, para a gente entender, né? Vamos começar pelo 9 mesmo. Parei no 8, vamos lá. 9. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado, para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não. Responderam: somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Vocês viram aí que Sansão foi traído pelo seu povo, hein? Lemos aí do 11 ao 13. O seu povo resolveu entregá-lo na mão dos filisteus, certo? Tudo por quê? Porque Sansão começou lá atrás a se desviar da rota, se casando com quem não devia e deu no que deu. Vamos continuar aqui para a gente entender. Então, quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramate-Leí. Perceberam aí? Vamos lá. O versículo 20 do capítulo 15 nos fala que Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Certo? Então nós vemos que Sansão exerceu essa liderança para a qual o Senhor o chamou. Certo? Agora nós vamos ver o capítulo 16. Nós vamos ver aqui, que ele começou a ceder aos desejos da carne. Vamos lá. E aí começou a ruína definitiva de Sansão. A ruína que já estava começando aí veio ladeira abaixo. Lembra do que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Vamos lá. Juízes 16. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros, e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Vamos lá. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata.
Vamos lembrar lá da mensagem que eu deixei lá sobre Davi, que ele aproveitou a oportunidade. Do mesmo jeito que Davi olhou a fraqueza de Golias, os filisteus olharam a fraqueza de Sansão, percebiam que o fraco dele era a mulher. Se vocês perceberam ao longo de toda a história, vocês vão ver, eles se ligaram. Primeiro foi a Filisteia, depois ele encontrou essa prostituta aí, agora ele viu Dalila. Então eles se ligaram que o fraco do Sansão era a mulher e ofereceram para ela o quê? Cada um deles dá 13 quilos de prata, era muita grana, com certeza. Prata era um metal valioso naquela época, como ainda é no dia de hoje. Prata é valiosa. E aí a Dalila passou a ser o quê? Um instrumento na mão dos filisteus para tentar arrancar de Sansão o seu segredo. Aí nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver mais uma vez aqui, vamos lá. Eu li Juízes 16, do 1 ao 3, vamos ver o versículo 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek chamada Dalila. Já lemos, aí vimos aqui que Sansão já começou a se deixar levar pela paixão. Agora vamos continuar a leitura, do 6 ao 22. Agora nós vamos falar que ele ignorou os avisos de Deus, do 6 ao 22. Olha como é que Deus teve misericórdia de Sansão. Vem comigo. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força. Como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Olha a brincadeira que Sansão fez com o pecado. Esse foi o primeiro aviso que Deus deu. Quando Sansão falou isso para Dalila, essa questão das 7 tiras aí, Dalila contou aos filisteus, eles vieram, ali já era para Sansão ter entendido que Deus o estava livrando, Deus o estava advertindo que ele estava num relacionamento que ia levá-lo à destruição, mas ele, levado pela paixão, ignorou os avisos de Deus, como eu falei ainda há pouco aí. Vamos continuar a leitura, vem comigo. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem uma linha. Aí vocês perceberam que ele já aumentou a intensidade da brincadeira com o pecado, certo? E de novo ele contou para Dalila, e de novo Dalila contou para os filisteus, de novo os filisteus vieram e Sansão arrebentou a corda. Mais uma vez ele ignorou os avisos da parte do Senhor, mais uma vez ele ignorou os livramentos do Senhor, certo? E no século 21 isso acontece pra caramba. É mulher que se envolve com homem que não é servo do Senhor. Começa do namoro, aí leva a primeira sacudida no braço, escuta o primeiro grito, leva o primeiro tapinha, vai deixando, até acabar no caixão. Vê esses programas aí, esses que você tem que assistir, como eu já falei, com um paninho na mão para enxugar os lados da televisão, que de tanto sangue que escorre pela televisão. Todo dia você vê um monte de casos desses aí, sabe? Assim foi Sansão, ignorou mais um livramento do Senhor. Vamos continuar a leitura aqui. Vem comigo.
Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano às 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear. Certo? Olha aí. Ele se aproximou da cabeça, tá? Se aproximou da cabeça. E isso a gente pode trazer como uma simbologia para o século 21, tá? Muitas vezes, quando nós brincamos com o pecado, nós damos liberdade para o pecado chegar na mente. Chegar na cabeça. Vamos brincando. Conversinha fiada, julgo desigual, más conversações, sabe? Piadinha suja, as coisinhas que a gente vê na televisão que jogam na nossa mente coisas totalmente contrárias ao que a palavra de Deus ensina, e por aí vai. Já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Dá uma olhadinha no canal que você vai ver lá. Aí, a simbologia. Subiu para a cabeça, já foi brincar lá com as tranças, aí deu ruim. Mais uma vez, o Espírito Santo do Senhor se apoderou dele com a força que ele tinha, ele destruiu os filisteus e não se ligou que Deus o estava livrando. Vamos lá, vem comigo aqui, vamos continuar a leitura. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me faz de bobo e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Vocês prestaram atenção? Mais uma vez, ela colocou Sansão para dormir, aquela coisa, sabe, de a mulher ficar importunando e tal. Tem algumas traduções que falam que ela deu vinho para ele, e aí ele dormiu no colo dela, ela aproveitou e cortou, ele contou o segredo. Outra lição aqui. Se eu e você abrirmos os segredos importantes da nossa vida para pessoas erradas, poderemos sofrer grandes consequências, grandes perdas, poderemos passar por grandes problemas por não sabermos confiar nas pessoas certas, por confiar nas pessoas erradas. Essa é mais uma lição que serve para o século 21, tá? Mensagem totalmente atual, certo? E aí Sansão ignorando os avisos de Deus. E aqui também nós vemos nessa leitura toda que ele foi traído por quem ele amava. Na verdade, Sansão amava Dalila, né? Mas ela não amava ele. Ela era uma mulher que estava ali cumprindo uma missão que os filisteus deram a ela, né? Então, mais uma vez ele foi traído. Ele não aprendeu. Mas não aprendeu mesmo.
certo? Vamos lá. Então nós vimos nessa leitura toda, tá? Que ele foi traído por quem amava. O Senhor se ausentou dele, certo? E ele não tinha percebido. Mas se vocês observarem o versículo 22, que o cabelo dele começou a crescer, estava começando ali mais uma oportunidade que o Senhor estava dando a ele. Vamos lá. Agora nós vamos ler do versículo 25 até o final. Aí nós vamos ver a restauração daquela unção, né? E o fim da linha, o fim do ministério de Sansão. Vamos lá. Vem comigo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as suas colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Vamos lembrar que Sansão já estava com os olhos furados, já estava cego, e ele falou: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zoá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Agora vem comigo para a gente fechar, tá? Esse vídeo está um pouco longo, mas eu desejo do fundo do meu coração que cada palavra dessa o Senhor abençoe e traga ensinamentos profundos. Vem comigo. Prestar atenção na leitura? As consequências da vida de erros e pecado de Sansão, as consequências das escolhas erradas de Sansão, como eu falei lá, Sansão, o homem das escolhas erradas, no começo, o título da mensagem. Sansão então foi traído pela mulher que amava, foi preso, teve os olhos furados, foi feito de palhaço, como nós vemos aí. Ele era a diversão lá, todo mundo rindo às custas dele. Assim é com quem tem um chamado do Senhor e se afasta. Você pode olhar à sua volta aí, de repente alguém que foi um grande servo do Senhor, sei lá por que se afastou, fica todo mundo rindo, que o cara agora está lá, ó, jogado lá na sarjeta, lá bêbado, drogado, fica todo mundo rindo, debochando, zoando. Quem sabe até se você que está me vendo aí não está passando por isso, todo mundo zoando de você, porque você caiu, porque você era uma potência na mão do Senhor e agora está aí com a vida toda arrebentada. Pois é. Século 21, a história é igualzinha de Sansão. Mas a gente vê que Sansão queria vingança. Ao mesmo tempo que Sansão queria vingança, Deus tinha o propósito na vida de Sansão desde o ventre da mãe dele, que Sansão iniciaria a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então Deus uniu aquilo que ele queria, que era que Sansão começasse esse processo, ao desejo de vingança de Sansão.
Bom, Sansão não demonstrou nenhum arrependimento, não confessou o seu pecado, diferentemente de Davi. Quando Davi viu que deu ruim, entendeu que pecou, ele confessou o pecado, se arrependeu e teve a vida dele renovada. Sansão não. Sansão queria somente a vingança, por causa dos 2 olhos. Nós lemos no texto aí, não estou forçando a barra não. Lemos no texto aí. Então, dentro disso tudo aí, Deus restaurou a força de Sansão. Por que Deus não restaurou a visão, botou Sansão normal? Porque Deus sabia que o coração de Sansão continuava o mesmo, ele ia continuar pecando, ia ser mais outra mulher, mais outra mulher, mais outra mulher. Então Deus fez aquilo que Sansão pediu. Sansão pediu apenas para restaurar a força. Talvez porque ele mesmo já soubesse que ele não merecia mais do que isso. Então Deus lhe restaurou a força, ele viu que tinha um monte de gente, Deus viu que tinha um monte de gente ali na galeria. Sansão ficou apoiado nas colunas do templo e a Bíblia nos diz aí que Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que ele havia matado antes durante toda a sua vida. Teve o seu ministério restaurado, mas lhe custou a vida. Pergunto eu a você que está me vendo aí, de repente está com o ministério aí arrebentado, você vai esperar chegar no fim da linha para pedir ao Senhor para restaurar seu ministério? Só o tempo de você ser preparado e levado? Você vai esperar isso? Você vai querer isso para a sua vida? Isso é pouco. Deus quer mais de você. Deus quer mais de mim, sabe? Quando nós estamos aqui com vida, com saúde, buscarmos santificação para fazermos a obra do Senhor, estarmos atentos às diretrizes do Senhor, não nos deixarmos levar pelo pecado, é verdade, tá? Então, eu vou encerrar aqui essa mensagem, porque foi só até aqui que o Senhor me deu. Sei que esse vídeo é o mais longo, mas eu espero que você tenha tido paciência e receba do Senhor aquilo que Ele ministrou. Eu encerro recitando o título: Sansão, o homem das escolhas erradas. Que Deus abençoe e guarde a sua vida, fale ao seu coração. Eu agradeço a você que já está inscrito no canal, muito obrigado. Te peço para compartilhar esses vídeos, não somente esse, mas todos os outros no canal, certo? Me ajuda a pregar essa palavra. Quando você compartilha os vídeos, você está me ajudando a pregar a palavra, ou você está pregando a palavra junto comigo. Muito obrigado pela sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Você que não está inscrito ainda, se você sentir no coração, se inscreve. Ao se inscrever, clica no sininho, que aí você vai receber as notificações. Compartilhe os vídeos também. Seja um pregador da palavra junto comigo. Essa palavra chegar aos corações daqueles que precisam receber essa palavra. A palavra não é minha. Quem sou eu? A palavra é do Senhor. E desejo que Deus te abençoe poderosamente também, tá? Poderosamente. Bem, o meu desejo sincero ao criar esse canal verdadeiramente é pregar essa palavra. Não estou em busca de agenda, certo? Como tem muitos por aí que vivem de oferta, que pedem oferta para pregar. Isso nunca vai acontecer da minha parte. Deus me deu um trabalho, Deus está preparando até a minha aposentadoria. E é desse recurso que Ele me sustenta. Então, o meu objetivo com esse canal é somente pregar a palavra. Forte abraço para você. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz.